certo, Isis? Boa noite para você, boa noite a todos que estavam no Cidade Alerta Ceará e vão continuar com a gente aqui no nosso JC. Olha, os veículos com licenciamento atrasado não podem mais ser rebocados ao serem parados em blitz. Você sabia disso? A nova medida provisória que mudou o Código de Trânsito Brasileiro tem ainda mais alterações e gerou dúvidas entre os motoristas. Mas o Jornal da Cidade, logo na abertura da edição desta terça-feira, vai explicar todas elas. Nas ruas de Fortaleza, poucos motoristas sabem em que situação o carro pode ser rebocado. Eu ouvi falar da proibição de rebocar os carros, que começou a valer agora pelo governo federal. Não, depende do local, né, de onde está estacionado. Deve ser rebocado, depende. Agora, só que às vezes tem muita coisa dentro. Pode ter criança, pode ter documento que a pessoa precisa na hora, né? É difícil. Não dá para distinguir qual é a razão de prender o carro e de não prender. Aí você fica naquela dúvida, né? A medida provisória 14.229 proíbe a remoção de veículos com irregularidades. O integrante da Comissão de Trânsito e Transporte da OAB Ceará explicou que esta não é a primeira mudança no Código. Esse projeto de lei, na verdade, ele foi uma medida provisória oriunda da Presidência da República, que ela passou pela Câmara dos Deputados, onde sofreu quase 50 substitutivos. Ou seja, a matéria versava apenas sobre esse tema e os deputados e senadores conseguiram incluir outros temas para serem versados nessa lei. Existem situações em que o reboque é permitido. Tudo depende da gravidade da irregularidade. Sempre que aquelas infrações não puderem ser sanadas no local. E se o carro estiver com taxas e licenciamento atrasados? Vamos dizer que o condutor ele não tem condição de pagar o licenciamento na hora, ou seja, sanar aquele problema infracional que está tendo no local. O veículo não pode ser liberado. Se o motorista estiver com a carteira irregular? No momento algum, a gente poderá liberar o motorista sem que tenha sem que ele possua a CNH. Ou então essa esteja vencida. Qual infração não gera o reboque? A placa está um pouco apagada. Nesse momento, o agente ele poderá liberar o veículo, condicionando a sua regularização dentro do prazo de 15 dias. E passando esse prazo, o veículo ele for pego em outra blitz novamente, ele será imediatamente removido para o pátio dos órgãos de trânsito. Uma das irregularidades mais graves previstas em lei é o transporte clandestino de passageiros. Nesse caso, as pessoas vão ter que sair do veículo. O motorista vai ter um tempo para regularizar a situação, mas mesmo assim, o carro pode ser rebocado. O advogado ressalta que muitas situações dependem da avaliação dos agentes de trânsito. Aquelas infrações leves que não puderem ser solucionadas no local, o agente concederá o prazo de 15 dias. O JC está só começando. Veja agora outros destaques da edição. Camilo Santana sanciona a lei que proíbe cigarros eletrônicos em ambientes públicos e privados no Ceará. E Estado aguarda a oficialização do Ministério da Saúde para começar a aplicar terceira dose da vacina contra a Covid em todos os adultos. Policial que caiu de viaduto durante perseguição a criminosos é transferido para hospital particular e família pede doações de sangue. Às vésperas de Clássico Rei, Ceará escolhe nesta noite o novo presidente do clube. E ainda o acidente com um cearense nas falésias da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. O Jornal da Cidade está no ar. Um turista cearense caiu de quadriciclo em uma falésia da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Ao vivo, Elmar Lima nos traz mais informações sobre o acidente que aconteceu ontem, né, Elmar? Qual é o estado de saúde dele? Boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. O estado de saúde do jovem de 19 anos que não teve a identidade revelada, até para manter aí toda a privacidade da família, é estável. Ele teve fraturas no fêmur
e também na coluna, além de algumas outras escoriações. Mas ele já passou por cirurgias e agora está no processo de recuperação, que é um processo muito delicado e lento. Como você mesma disse, Bianca, o acidente aconteceu ontem, no final do feriado, no final da tarde, por volta de 4 da tarde, na Praia de Pipa, que é uma das mais procuradas no estado do Rio Grande do Norte, que fica aqui vizinho. O jovem de 19 anos conduzia um quadriciclo com uma espécie de moto sobre uma falésia, que é um acidente geográfico, uma espécie de encosta cheia de falhas. E aí ele caiu dessa falésia de uma altura de 30 metros. Mas segundo as pessoas que fizeram os primeiros socorros, ele já estava consciente e sabia inclusive o que tinha acontecido. Disse que tinha perdido o controle e que estava sentindo muitas dores. O que era para ser apenas uma diversão aí no feriadão, acabou sendo uma viagem de muito terror e de muita dor. Bianca. Com cuidados, Omar, que devem ser tomados aqui também no nosso Ceará. As dunas, elas estão sempre repletas desses veículos, e eles precisam sim de orientação para não acabar acontecendo um acidente como esse. Que bom que ele está bem, está se recuperando. Obrigada pelas informações, tá? Bom, e a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da operação realizada nas BRs que cortam o Ceará durante o feriado da Proclamação da República. Vamos colocar aqui no nosso telão, olha só. Entre a noite de sexta-feira e a de ontem, houve 18 acidentes. 2 pessoas morreram. 251 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e 22 dirigindo após ingerir bebida alcoólica. As equipes ainda autuaram 42 pessoas por não estarem usando o cinto de segurança e 98 sem capacete. No trânsito de Fortaleza, a MC está usando em blitz novos etilômetros, equipamentos mais modernos que não necessitam de contato físico e ainda agilizam as fiscalizações. O novo etilômetro funciona com um sistema simples, um sopro à distância e se não houver álcool, a luz verde se acende. A luz vermelha leva o motorista para o exame de etilômetro ativo, o tradicional bafômetro. Nesta blitz no bairro Parangaba, quem estava dentro da lei aprovou a iniciativa. Tem um distanciamento e aí é o apropriado, que você não vai ter que pegar e assoprar. Os novos equipamentos chegaram em novembro em Fortaleza. Eles são essenciais para prevenir acidentes e permitir o cumprimento da lei seca, que proíbe que condutores que ingeriram bebidas alcoólicas permaneçam na direção. Fortaleza é a pioneira na utilização desse novo equipamento, que tornou a blitz muito mais rápida. Para se ter uma ideia, em 1 hora de fiscalização, um veículo já foi apreendido e todos esses que estão aqui estão esperando a regularização. O gerente de operações e fiscalização da MC explica que o etilômetro apresenta várias vantagens. Primeiro, a agilidade que tem, a condição da gente conseguir submeter mais pessoas na triagem do exame do etílico. Também a questão da higienização dele. Ele traz menor risco de contaminação, uma vez que ele não tem concavidade onde esse ar retorna para o condutor e nem é direcionado o ar para a mão do agente que está realizando o teste. A gente continua nas ruas para falar sobre o preço da gasolina, que está custando quase R$ 7,00 na grande maioria dos postos do Ceará. Mas pelo interior já é vendida a R$ 7,20 o litro. Será então que o combustível pode passar dos 2 dígitos no ano que vem? Chegar aos R$ 10,00, por exemplo? O JC procurou especialistas no assunto. Toda semana, a mesma notícia. O combustível vai subir de preço. No Ceará, esta já é a 6ª semana consecutiva de aumento. Como eu rodo muito, trabalho em locais distantes, realmente está pesando muito no orçamento. Acho que a gente tem a impressão que meio que dobrou quase o orçamento, Para quem precisa abastecer com frequência, é como ver o dinheiro se desvalorizando. Para a gente que anda muito, está sendo assim um peso no bolso, entendeu? Para mim tem sido bem difícil. E aí, quando algum posto vende um pouquinho mais barato, cenas como essa acabam acontecendo. Fila para abastecer. Rapaz, tem quem aguente não, Toda semana só praticamente, Esse ano já teve, do meio do ano para cá não, de 2 meses para cá já teve 4, 5 aumentos, Hoje a média do litro da gasolina no estado é de R$ 6,96. Em alguns municípios, o combustível já ultrapassa os R$ 7,00, como em Itapipoca, onde o litro é vendido por até R$ 7,20. Numa tentativa de aliviar o preço dos combustíveis para o consumidor, o governo do estado anunciou o congelamento da arrecadação do ICMS por 90 dias. Apesar disso, especialistas acreditam que a medida não vai ter tanto impacto
para o consumidor no final das contas. Esse economista afirma que apenas o congelamento do ICMS não trará grande queda no preço dos combustíveis. Como os derivados de petróleo são de amplo uso, a gente está tendo esse impacto na inflação de todos os países. Os impostos, em geral, não só o ICMS, né, também a gente tem uma incidência muito forte de IPI e contribuição social em cima do preço do petróleo, eles são alíquotas fixas. Então, independente do preço, aquela alíquota é a mesma. Então, não houve aumento de ICMS nesse sentido, né? Não houve alteração da alíquota. Obviamente, algum congelamento ou alguma referência de preço histórico para a cobrança de todos esses impostos, não só do ICMS, seria importante porque diminuiria o efeito para o consumidor. Ele explica ainda os fatores que influenciam no preço da gasolina. Mesmo o Brasil sendo hoje autônomo na produção do seu petróleo, a dificuldade de refino do petróleo que é produzido aqui exige que a gente importe uma série de insumos. Isso faz com que haja uma indexação do preço do petróleo lá fora com custo de produção aqui. E o segundo preço é o preço do dólar, já que esse preço do petróleo lá fora é cotado em dólar. Então, a combinação desses dois preços é que faz com que a gente tenha essa flutuação. Para o ano que vem, o cenário ainda é incerto, mas especialistas acreditam que o valor não deve chegar aos 2 dígitos. Estima-se que chegaremos em torno de R$ 8,00 ao final de 2021. As altas sempre estão atreladas à volatilidade cambial e ao preço do petróleo no mercado internacional. Para 2022, o movimento de alta ou baixa de preço estará dependendo do comportamento do mercado internacional. A visão atual é de que a gasolina, um commodity, continuará apresentando movimento de alta durante o ano próximo. Já está caro demais, né? O Vale Gás vai começar a ser distribuído no Ceará a partir do dia 15 de dezembro. O anúncio oficial da data foi feito hoje pelo governador Camilo Santana durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. QR Code na tela para você saber quem tem direito ao benefício. Previsão é que até o dia 11 de dezembro a gente já tem aqueles vouchers que a gente entregava, para a gente entregar aos municípios, já com o nome das pessoas, né? E a partir do dia 15 de dezembro já entregando aí os botijões de gás. Camilo também garantiu hoje concurso até o fim do próximo ano para 7 órgãos públicos do Ceará. Vamos saber quais são eles aqui no telão? Tá aqui, ó, a gente já elencou tudo. UVA, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, URCA, a Regional do Cariri e o S, a Estadual do Ceará. Ainda para a SEMASSE, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Procuradoria-Geral do Estado. Camilo não revelou mais detalhes sobre vagas ou salários. E no próximo ano, a matrícula e a mensalidade das escolas particulares devem ficar mais caras. O reajuste vai variar de acordo com a faixa etária dos alunos, mas sempre acima dos 18%. A Carline já está apreensiva desde que as aulas da pequena Júlia voltaram. O custo do material escolar e da mensalidade pesaram no bolso. Porque não é somente a escola, né? No caso da minha filha, eu preciso colocar ela em aulas particulares, né? Eu tive que contratar 2 professoras. Já é um gasto extra, né? Além da escola, né? Tive que gastar com reforço, né? Por conta da deficiência das aulas online. Para aliviar a conta, o jeito foi aproveitar a promoção na escola para garantir o valor com desconto antes do próximo reajuste previsto para o ano que vem. As escolas geralmente aumentam no mês de março, né? Só que a escola da minha filha fez um desconto e eu aproveitei a promoção, né, para ficar o mesmo valor de 2020. Além de apertar o orçamento, Carline também precisa driblar a falta de clientes. Ela é proprietária de transporte escolar e muitos pais desistiram do serviço para economizar. A gente se sente impotente, né? Porque realmente a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é pesquisas dos serviços, né? Como todo mundo está fazendo. Tentando pesquisar para ver o melhor valor, o que cabe no nosso orçamento. De acordo com o índice de preços ao consumidor, a situação do setor da educação na capital cearense está complicada. Em outubro, a variação acumulada foi de quase 12% nos últimos 12 meses. Por isso que quem desejar manter o filho em uma escola particular em 2022 precisa ter uma estratégia e tanto para não sentir o peso no bolso.
Em 2022, a matrícula e a mensalidade das escolas devem ficar mais caras. De acordo com o IPCA, o crescimento no valor deve variar de acordo com a faixa etária das crianças. A pré-escola, por exemplo, tem alta acumulada de 28,97% em 12 meses. Ensinos fundamental e médio tem 18,99% e 18,35%, respectivamente. De hoje até o dia 3 de dezembro, o Procon Fortaleza vai realizar um mutirão virtual de negociação de dívidas. No GC+, nós deixamos a lista com as 26 empresas que estão participando. Há bancos, colégios, concessionárias. Lá também está o link que você vai acessar para entrar no canal com condições especiais. Mais informações ainda no telefone 151. Daqui a pouco, Camilo Santana sanciona a lei que proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes públicos e privados do Ceará. E ainda a liberação da 3ª dose da vacina contra a Covid para toda a população adulta. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. Usar cigarros eletrônicos está proibido em ambientes públicos e privados do Ceará. Agora é lei, já sancionada pelo governador Camilo Santana, né, Omar?
É isso mesmo, Bianca. A lei foi sancionada no último dia 12 de novembro, mas foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado, o DOI, e agora está proibido em locais públicos e particulares dos 184 municípios. E essa é uma lei que complementa já uma lei de 2009 que proibia o consumo, o fumo de cigarros ou de derivados em ambientes públicos. Isso acrescenta charuto, cachimbos, tudo isso. Agora são os EVAPs, os vaporizadores, os cigarros eletrônicos, todos eles estão proibidos. E quais são esses lugares? Todos os lugares públicos, por exemplo, escolas, praças, cinemas, shoppings, no seu trabalho e em diversos outros ambientes, como dentro do táxi, dentro do transporte público, qualquer um desses lugares está terminantemente proibido. A gente lembra também que a compra desses cigarros ainda não é permitida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, é todo um imbróglio e toda uma preocupação do governo federal e do governo do estado com o consumo desses cigarros eletrônicos, viu, Bianca? É isso mesmo, Elmar. Você lembrou bem. A gente está falando aqui do consumo, mas a venda, o comércio já é proibido no país, né? E a gente vê de maneira recorrente a fiscalização acontecendo aqui no nosso estado. Mas você tem outro assunto sobre saúde, né, Elmar? É isso mesmo, viu, Bianca? A Secretaria da Saúde do Estado já estuda e espera a oficialização do Ministério da Saúde sobre a aplicação das terceiras doses da vacinação, que hoje foi dito pelo ministro Marcelo Queiroga, que essa D3 vai ser disponibilizada para todo o público. Todo o público adulto, né, a partir de 18 anos. Você que ficou com dúvida, a gente preparou uma reportagem para isso. Vamos conferir. A Larissa foi até o centro de eventos tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu odeio agulha, mas eu amo a chance de não morrer pela Covid, né? Então eu fiquei muito feliz. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que todos os brasileiros com mais de 18 anos estão aptos a tomar a terceira dose da vacina. Até então, apenas idosos, profissionais da saúde e pessoas com sistema imunológico frágil estavam aptos a receber a D3. De acordo com o Ministério da Saúde, a terceira dose vai estar disponível para os brasileiros entre esse mês de novembro e o mês de maio de 2022, nos mais de 38 mil postos de saúde espalhados por todo o país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros receberão a terceira dose 5 meses depois de terem tomado a segunda, nos casos dos imunizantes Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. De acordo com a projeção do governo, 12,4 milhões de brasileiros já estão aptos a receber a dose de reforço agora em novembro, como a Poliana. A gente está vendo que os números estão diminuindo e os números de pessoas que estão voltando à internação são pessoas que não tomam a vacina. Então isso prova a eficácia da vacina. Então vou sim tomar a terceira dose. Aqui no Ceará, a Secretaria da Saúde do Estado disse, por meio de nota, que espera a oficialização do Ministério e que a vacinação deve ocorrer como nas doses anteriores, em ordem decrescente de idade. Evidentemente que não existe uma fundamentação plena para que isso seja feito, principalmente para pessoas jovens. Eu até entendo que pessoas acima dos 40 anos provavelmente se beneficiarão. Pessoas com menos de 30 anos, eu realmente não vejo a necessidade. E principalmente pessoas de 18, 20, 25 anos, que estão num grupo que pode desenvolver, digamos assim, efeitos colaterais que são indesejáveis. Eu acho que precisa de mais fundamentação científica para que essa população muito jovem, a ela seja oferecida uma terceira dose. Vamos aguardar aí as próximas orientações. Com o avanço da vacinação e a redução dos números de Covid, Fortaleza vai retomar os eventos culturais presenciais e gratuitos a partir já desta sexta-feira. QR Code na tela para você acompanhar a programação que nós deixamos disponível no portal GC+. Haverá apresentações musicais em diversos equipamentos, como o Mercado dos Pinhões e o Teatro São José, além de eventos infantis aos domingos, segundo anunciou hoje a Secretaria da Cultura. Atualmente, o Estado permite até 2.000 pessoas em locais abertos, com uso de máscara e distanciamento social. E apesar da retomada de muitas atividades culturais, ainda não há definição sobre o Carnaval de Rua de Fortaleza. Os maracatus continuam se preparando. O material guardado é símbolo das dificuldades que o setor... Mas sobre o Carnaval de Rua de Fortaleza, por exemplo, não tem nenhuma novidade.
Nós não temos nenhum retorno, não sabemos se tem, se vai ter, se não vai ter. Rio está definido, São Paulo já está definido. Por que o Ceará não? Mesmo sem uma definição, o Maracatu Rei Zumbi segue a preparação para o Carnaval 2022. Nesta temporada, eles vão homenagear os maracatus de Fortaleza que têm nomes de cartas de baralho. Aqui, o Ás de Ouro, o maracatu mais antigo de Fortaleza, por sinal. E aí, sem essa definição, sem ter um rumo, tudo fica mais difícil. O Maracatu Nação Pici, no bairro João 23, segue a mesma linha. Iniciou os trabalhos também sem nenhuma definição. Eu vou falar sobre Carolina Maria de Jesus. É uma escritora negra, favelada. Ela morava na favela do Urubu, em São Paulo. E foi uma das primeiras escritoras negras que estourou no mundo todo, né? Ela tem livro traduzido em 15 idiomas. Brito ressalta o quanto o período carnavalesco fez falta para quem ganha a vida disso aqui. A máquina está parada e as pessoas sentindo necessidade, passando necessidade, que quem trabalhava para a gente não trabalha mais. A gente perdeu muita gente boa, sabe, com essa pandemia. Enquanto nada muda, Teonildo e Carlos seguem o trabalho. Afinal, o sonho não pode parar. A gente tem apenas a esperança. Temos de brincar? Temos. Fazer como foi ano passado? Não, porque a epidemia está passando, graças a Deus. Então não teve. Mas pode fazer com máscara? Pode sim. O carnaval é uma festa popular que traz muito recurso, tanto para a prefeitura, como para as prefeituras, quanto os estados. A Secretaria de Cultura informou que a possibilidade de realização do Carnaval de Rua de Fortaleza existe, mas para isso é preciso antes que haja a liberação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia da Covid. No interior do estado, especialmente nas cidades de praia, as festas de Carnaval já começaram a ser planejadas para o ano que vem. Mas com a nova onda de casos de Covid na Europa, especialistas acreditam que ainda é muito cedo para pensar em voltar com as aglomerações. As cidades turísticas cearenses dependem dos visitantes para o incremento da economia. Pensando nisso, municípios com praias já começam a planejar os eventos para o ano que vem. Paracuru já se prepara para o Carnaval. A Prefeitura Municipal de Paracuru, da Secretaria de Turismo, estamos deixando tudo engatilhado, né, para a realização desse evento. Além de Paracuru, o município de Aracati também confirmou que está planejando o Carnaval 2022. Aqui em Fortaleza também existe a previsão de acontecer o pré-carnaval. Isso tudo porque no último semestre, a cada semana, houve uma redução de 87% no número de casos de Covid-19. Mas ainda assim, os especialistas estão temerosos. Aracati realizou um evento teste com show aberto e público, sem distanciamento social. Nas redes sociais, o prefeito recebeu críticas. Em Fortaleza, o pré-carnaval ainda precisa ser confirmado. Mas se for como na beira-mar ou nas praias, não vai faltar gente sem máscara. A opinião das pessoas que não dispensam o acessório é contrária aos eventos abertos como o Carnaval. Eu acho que a gente devia esperar mais um pouco, certo? Porque ninguém sabe se vai ter terceira onda. Na Europa já está ocorrendo alguns casos em que foi ligado o alerta. Caso melhore mesmo, como disse que aqui em Fortaleza já está um índice muito baixo ou zero, então poderia ter sim Carnaval em 2023. Mais importante do que uma festa é a gente garantir de que a circulação do vírus diminua realmente e que a gente possa seguir com a vida um pouco mais para frente. A capital já ultrapassou 4 milhões de doses de vacina aplicadas. 66% da população completou a imunização. Mesmo assim, os especialistas se preocupam com a possibilidade do aumento do número de casos, como ocorre em outros países. Preocupa especialmente os planos para o Carnaval, que é em fevereiro, deve ser, enfim, em fevereiro, que pode ser que o cenário daqui para lá mude um pouco, né? É possível, claro que a gente não tem certeza, nem torce, nem pode decretar, mas olhando a lógica do comportamento da doença no mundo,
é provável que a gente esteja vivendo em fevereiro, março, um aumento no número de casos. Pode ser um aumento leve, moderado, acentuado, a gente não tem como prever. Então a gente chama atenção para as pessoas que estão fazendo planos, para os gestores que estão fazendo planos, para os investidores que estão fazendo plano, para considerar essa possibilidade de uma mudança desse cenário. Assim como no ano passado, em outubro, novembro, a gente estava achando que estava tudo resolvido e depois não estava, pode ser que a gente repita em parte essa experiência. Nesse sentido, nunca é demais a gente alertar para essa possibilidade, mesmo que a gente não torça, para que a gente torça que tudo continue daqui para melhor, né? Mas a gente deve se preparar e planejar, pensando sempre nas possibilidades que alguma coisa pode não ser exatamente do jeito que a gente deseja. Não adianta nós repetirmos o mesmo cenário que ocorreu no começo de 2020, quando as festas aconteceram sem protocolo nenhum e os casos acabaram estourando no país inteiro. Agora, o que já está confirmado é o Clássico Rei amanhã na Arena Castelão e pela primeira vez desde o início da pandemia, com a presença das duas torcidas. Como o Vovô será o time visitante do confronto, vai ter direito a 30% da capacidade do estádio, quase 15 mil torcedores. E aí o restante das cadeiras vai ficar para o Leão, que é o mandante do campo. Na véspera do jogo, o Ceará fez treino aberto para a torcida. Os portões do estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, abriram às 5h30 da tarde. 2 horas depois do início dos trabalhos no gramado, quando o técnico Thiago Nunes montou o time do Clássico e trabalhou jogadas ensaiadas. O Fortaleza também treinou com a presença da torcida, só que na segunda-feira. Na última atividade, antes do Clássico Rei, o técnico Juan Pablo encaminhou a equipe titular para enfrentar o Ceará. A equipe tem 2 desfalques certos, os meias Lucas Crispim e Lucas Lima. Por outro lado, o tricolor poderá contar com os retornos do goleiro Felipe Alves e dos atacantes Robson e David. E agora à noite, o Ceará escolhe o novo presidente do clube. A votação começou às 6h30 no ginásio Vozão, em Porangabuçu, com 2 chapas na disputa. A fechando com o Vozão, encabeçada pelo atual presidente, Robson de Castro, e a priorizando o nosso amor futebol, que tem à frente o médico Paulo Roberto Vasconcelos como candidato à presidência. Apenas conselheiros adimplentes estão podendo ir às urnas. Quem ganhar vai comandar o Vovô pelos próximos 3 anos. O Fortaleza também divulgou oficialmente hoje a data das eleições para a presidência do clube, 11 de dezembro. O atual presidente Marcelo Paes ainda não se pronunciou, mas a expectativa é que ele concorra à reeleição. Ainda não há definição sobre a chapa de oposição da disputa. A gente vai agora ao vivo conversar com o Elmar Lima mais uma vez sobre o estado de saúde do policial militar que caiu do viaduto da Raul Barbosa na semana passada enquanto perseguia criminosos. Isso porque ele foi transferido do IJF para a UTI de um hospital particular de Fortaleza e está precisando agora, Elmar, de doação de sangue, né? Exatamente isso, viu, Bianca? O Silvio Henrique da Silva Gonçalves, que é policial militar, ele está precisando da sua ajuda. E se você puder doar sangue, procura o Fujisan e basta dizer o nome do paciente. No caso, Silvio Henrique da Silva Gonçalves vai ajudar muito nesse processo de recuperação. De acordo com a própria esposa dele, uma publicação nas redes sociais, o estado de saúde dele é muito grave e inspira cuidados bem delicados. Tanto que ele foi transferido, né, do Instituto Dr. José Frota para uma unidade de terapia intensiva de alta complexidade de um hospital particular, onde ele vai ter cuidados mais delicados, né? Então ele vai precisar desses cuidados. Ela disse ainda que acredita nessa recuperação, mas que ela vai ser lenta porque o caso é bem sério. A gente lembra que o Silvio Henrique, ele tentou coibir ações criminosas dentro de um ônibus e aí, né, na fuga dos bandidos, ele tentou acompanhar, pegar os bandidos, eles pularam um vão de um viaduto, o policial tentou acompanhar, mas não conseguiu agarrar a segunda parte do viaduto e acabou despencando de uma altura de 15 metros, enquanto aí tentava salvar aí os bens, né, defender e proteger, que é o lema aí da Polícia Militar. A gente fica torcendo pela recuperação dele, Bianca. Estamos acompanhando de perto esse processo de recuperação e agora com esse pedido, então, aí de doação de sangue para o policial. Obrigada, Elmar, mais uma vez. E mais um envolvido na morte dos traficantes GG do Mangue e Paca foi preso pela Polícia Federal, o 7º, que seria também o executor do crime. Ronaldo Pereira Costa estava em Florianópolis, Santa Catarina, e ao ser capturado, ele se recusou a prestar depoimento, alegando estar com falta de ar por causa da Covid.
O suspeito tem 37 anos, é de São Paulo e apresentou documentos falsos com o nome de Pedro Romualdo Junqueira. Gegê do Mangue e Paca foram assassinados em fevereiro de 2018 por integrantes da mesma organização criminosa em uma área de reserva indígena no município de Aquiraz, na Grande Fortaleza. Eles estariam desviando dinheiro da facção. 3 das 10 pessoas envolvidas no crime ainda estão foragidas. E a polícia solicitou o exame de sanidade mental para o homem de 31 anos que matou a mãe a facadas dentro de casa no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Segundo a polícia, Joelson de Souza Silva, de 31 anos, foi preso no terminal do Antônio Bezerra 2 horas depois de matar a mãe, com cerca de 30 golpes de faca. O pai dele chegou no início da tarde e ele conseguiu empreender fuga para realmente sair de Fortaleza, né, para não ser capturado. Então os policiais tiveram um tirocínio de procurar nas rodoviárias, bem como nos terminais. De acordo com a investigação, ele estava com o corpo sujo de sangue e com a arma do crime. A polícia já tem uma suspeita para a motivação do assassinato. A intenção da mãe seria interná-lo, né? E creio eu até que o motivo, talvez a motivação, né, tenha sido essa situação de internação e descontentamento dele. Joelson foi preso em flagrante, mas ainda deve passar por exames psiquiátricos a pedido da Justiça. A situação de culpabilidade dele, né, tem que ser avaliada pelo Poder Judiciário e por médicos. Em Crateús, no sertão dos Inhamuns, uma jovem foi assassinada na tarde de hoje pelo ex-companheiro. Nadine é o nome da vítima, essa que aparece na foto. E o assassino, Jaime, de 34 anos, que foi preso pouco tempo após o crime em um escritório de contabilidade, justamente onde o crime ocorreu, o local de trabalho da vítima. Segundo a polícia, ele matou a ex a facadas. Hoje, o Pix completa 1 ano de vigência no país e, apesar de facilitar a vida, ainda coloca os usuários em situação de risco de golpes. Por isso, também nesta terça-feira, entraram em vigor novas regras para manter a segurança das transações. Ivan nem consegue descrever a sensação que teve quando pegou o celular e viu esta mensagem de texto informando que ele tinha transferido R$ 4.600 via Pix, sem ter feito essa transação. Chegou um SMS no meu celular e esse SMS continha que tinha feito uma transação Pix no valor de R$ 4.600. Eu abri o aplicativo e constatei que realmente tinha sumido aquela quantia da minha conta, né? Nos dados da pessoa beneficiada consta uma mulher com conta registrada em uma agência do estado de São Paulo que ele nem conhece. Ivan caiu em um golpe. No dia seguinte eu fui na agência pessoalmente e fiz a contestação e foi negado. Eles disseram que trata-se de golpe, não fraude. E eu fui mais uma vítima. O Ivan não tem a lembrança de ter respondido a alguma mensagem ou ter clicado em algum link que permitissem os criminosos acessarem o seu celular. O certo é que 2 meses depois da fatídica mensagem, nada foi resolvido e o dinheiro não foi recuperado. Nesta terça, o sistema de transferências instantâneas completa 1 ano de funcionamento no país. No mesmo dia, entram em vigor novas regras para manter a segurança das transações. Entre elas está o bloqueio preventivo de transferências caso a conta de recebimento seja considerada suspeita pela instituição financeira. Este especialista reforça que os golpes via Pix se tornaram muito comuns neste ano de vigência. A primeira dica que a gente dá é para você diminuir aqueles valores para que, caso você caia num golpe, aquele rombo seja muito menor, até que você consiga reaver o valor. Outra medida é a obrigatoriedade da notificação e do compartilhamento de informações sobre uma infração a outras instituições financeiras. Os bancos serão responsabilizados caso haja a comprovação que o golpe ocorreu por falha no processo de segurança. Cadastre chaves de Pix apenas nos canais oficiais do banco. Nunca clique em links desconhecidos, de remetentes desconhecidos, seja por e-mail ou seja por SMS. E o mais importante, sempre cadastre a verificação de 2 etapas ou a autenticação de 2 fatores nas todas as suas contas de internet. Sobre a denúncia de golpe que nós vimos na reportagem, a Caixa Econômica Federal disse que realizou todas as análises atendendo ao pedido de contestação do Ivanildo. O banco lembra ainda que não envia SMS com link e e-mails apenas se o cliente autorizar.
Por isso é importante que os clientes utilizem exclusivamente os canais oficiais para buscar informações e acessar serviços. Eu tenho informação aqui, a Justiça mandou suspender as eleições para a presidência do Ceará. Você acompanha todas essas novidades no portal GC+. Outras notícias a partir das 6h30 no Balanço Geral Manhã com a Luciana Ribeiro. Agora você assiste ao Jornal da Record e logo na sequência Gênesis. Para encerrar, imagens aéreas da Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.